Bom dia, meus irmãos. Estamos iniciando mais um trabalho nessa manhã de domingo. Sejam todos muito bem-vindos, todos e todas. Bom dia. Então, vou aguardar mais alguns instantes. Daremos seguimento aqui à nossa tarefa. Vamos iniciar fazendo uma breve leitura do livro Vinha de Luz. E hoje toda a nossa temática vai girar em torno desse ponto que envolve a amizade, os amigos, que são afetos que nos conduzem a Deus, afetos da alma que nos conduzem a Deus. Então vamos iniciar com a leitura de um trecho, como eu havia mencionado, do livro Vinha de Luz, que trata já inicialmente dessa temática. O título da mensagem é Amizade e Compreensão, e ela inicia com um trecho da carta de Paulo aos Coríntios que diz o seguinte: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem agora podeis. Bom dia, muito obrigado, minha amiga Sueli. E Emmanuel comenta da seguinte forma: muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para tarefas que lhe dizem respeito, amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições, tal como as plantas, reclamam cultivo adequado. Compreensão não se improvisa, é obra do tempo, colaboração, harmonia. O próprio Cristo primeiramente semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhe as negações, tolerou-lhe as fraquezas e desculpou-se as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso e gigante no conhecimento e na fé viva edificara os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo. Jesus não lhe conquistara a confiança e estima exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo no campo espiritual, do amor não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueça da atenção, do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exige, não desdenhes resgatar as tuas dádivas de amor para com os outros. Imita o lavrador prudente e devotado, se desejas atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. Então, a gente dá início a essa tarefa de hoje, essa doutrinária de domingo de manhã, com essa pequena mensagem que nos coloca Cristo mais uma vez como esse modelo, esse cultivador de amizades, nos mostrando que, em vez de estarmos exigindo amigos, companheiros já preparados para a tarefa, a gente deve cultivar afeições, granjear amizades e nos prepararmos juntos para seguirmos como verdadeiros obreiros do Senhor. Então, nesse momento, convido todos a nos concentrarmos para realizarmos a nossa prece inicial. Quem sentir à vontade pode fechar os olhos aí, no conforto dos seus lares, para que a gente possa dar por iniciada essa tarefa. Divino Mestre Jesus, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, de iniciarmos esse domingo, essa semana, com esse momento de reflexões em torno do Teu Evangelho,
reflexões em torno da tua santa doutrina, que teu magnetismo benfeitor, as tuas bênçãos possam recair sobre nós, sobre os nossos lares, que busquemos cultivar esse amor em nossos corações para seguirmos fortalecidos na tarefa a qual nos confiaste. Ilumina o nosso caminho, nos intui e nos guia com o teu amor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos tratar hoje sobre essa temática, né, da amizade, amigos, afetos da alma que nos conduzem a Deus. E para iniciarmos esse tema, a gente reporta ao livro Fé e Vida, na mensagem 23, que é uma mensagem de Emmanuel, cujo título é Entre Amigos. Ele vai dizer que amigo é alguém que merece a nossa inteira confiança. É alguém que se parece mais, e isso eu acho muito bonito, amigo para Emmanuel se parece mais um desdobramento de nós mesmos. Porque a gente se espelha. Como é que a gente se aproxima de alguém? Como é que a gente constrói esse laço? A primeira coisa que a gente procura são as semelhanças conosco. Então Emmanuel vai dizer que a amizade ou amigo é um desdobramento de nós mesmos, né? A gente se reconhece. No entanto, ele diz que igualmente um amigo pode ser alguém que amanhã ele pode trazer uma grande dor de cabeça, uma grande dor pra gente. Porque apesar da gente buscar esse desdobramento de nós mesmos no outro, ele não é a gente. E sempre vão ter diferenças, distinções, modos de pensar distintos que às vezes podem gerar conflitos. Muitas vezes pode ocorrer de nós sermos visitados pela ingratidão ou vice-versa. Isso acaba gerando determinadas situações de atrito que não raro acontece. E isso é uma forma da providência divina, de Deus, de fazer com que a gente aprenda a amar verdadeiramente. Porque o verdadeiro amor não é aquele que a gente faz, a gente executa, a gente não ama visando um retorno, visando uma gratidão, um muito obrigado que seja. Mas a gente ama como um fim em si mesmo. A gente ama porque quer bem, porque quer ver a pessoa bem. Então, até esses episódios menos felizes, mais complicados, eles são uma forma de testar o nosso amor. Então, a gente dessa forma que a amizade é uma grande oficina de amor, são realmente, de fato, afetos que nos conduzem a Deus, que nos colocam mais próximo dele, porque nos amparam nos momentos difíceis, né? Lá na obra Convivência, também de Emmanuel, no capítulo 12, Amigos, ele vai chamar a nossa atenção para o fato de que muitas vezes nós nos colocamos numa posição de achar que a gente consegue realizar grandes feitos, grandes missões aqui na Terra sozinhos, sem auxílio, sem ajuda, né? De agir sozinho. No entanto, isso não passa de uma ilusão, né? Considerando que todos nós temos essa necessidade de sermos auxiliados, de andarmos de mãos dadas, né? E Deus colocou a vida de tal forma que ninguém consegue construir nada sem a cooperação de alguém. Não existe ninguém na Terra que não precise de ajuda, né, de outras pessoas. Então, muitas vezes a gente observa, e isso quem diz é Emmanuel, que a gente tem o costume de dizer que as amizades elas se colocam de forma muito prontamente ao nosso lado quando está tudo bem, mas nos momentos mais difíceis a gente busca por esses amigos e nós não os encontramos. Porém, Emmanuel levanta o fato de que, na verdade, isso é uma ilusão, né? Porque
O verdadeiro amigo é aquele que, mesmo quando a gente está cercado de obstáculos, ele compreende, né, os companheiros ligados a ele, sem se distanciar transitoriamente, entendendo que muitas vezes circunstâncias nos forçam a determinadas situações, né? Quando ocorre de fato esse distanciamento, a gente precisa ter a compreensão de tentar entender por que aquilo está acontecendo, o que é que leva o nosso irmão a isso, e colocar a mão na nossa própria consciência, compreender se nós mesmos não já fizemos isso, né? Então, nessa condição de espíritos imperfeitos que nós ainda somos, é certo que em muitas ocasiões não nos achamos afinizados uns aos outros, não nos achamos conectados, aqui, principalmente aqui nesse plano físico, né, no plano carnal. Momentos em que as queixas recíprocas acabam nos distanciando e apontando as nossas deficiências, os nossos defeitos que ainda precisamos melhorar. Nós devemos buscar reconhecer que todos temos provas a superar, todos nós temos dificuldades, imperfeições a trabalhar, e não experimentamos dificuldades maiores para exercer a solidariedade e praticar a tolerância, né? O nosso padrão de serviço e comportamento, e que a gente deve buscar fazer o esforço para colocar em prática, para exercitar essa compreensão com os nossos irmãos de jornada, porque é esses que são os nossos amigos. Eles são irmãos que nos acompanham, que nos amparam. Nem sempre a gente vai estar bem, vai estar 100%, né, em torno dessa proximidade, mas a gente precisa seguir adiante, porque nós, como diz Emmanuel, né, no livro em que ele coordena com o Chico Xavier, que é em que ele traz essa fala com o Padre Damiano, né? Ele diz o seguinte, que nesse mundo nós somos devedores uns dos outros. Ele traz essa fala no livro Renúncia, e é isso que nós somos, devedores dos afetos, do carinho, da compreensão, e a gente está aqui para se amparar, para se ajudar. Deus não colocou, né, a palmatória ou a atribuição de juízes a nós. A gente está aqui para se ajudar, para se auxiliar, para que aquele que já granjeou, aquele que já conseguiu conhecimento suficiente, possa auxiliar aqueles que ainda estão nas trevas da ignorância, para aqueles que são mais fortes, ajudar a levantar os mais fracos, e assim seguirmos. Porque em muitos momentos da nossa vida essas posições vão se inverter. É interessante como na nossa própria família, muitas vezes uma pessoa está mais forte, ajuda aquele que está mais fraco, que está mal naquele momento, e aí daqui a pouco essas posições se invertem. Isso se dá também com as amizades, com os nossos afetos. Em um momento um está melhor, em outro momento é outro, e dentro dessa transição, dessa mudança de posições, a gente tem que estar sempre auxiliando um ao outro, para que nos momentos de dificuldade a gente também possa se auxiliar. Essa temática de hoje, ela é baseada principalmente no trecho, né, no capítulo do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, pela mediunidade do Chico Xavier, cujo título é Amor e Renúncia. E Humberto de Campos, ele vai nos narrar que em um determinado momento, um determinado dia, quando o crepúsculo já descia sobre Cafarnaum, né, após a pregação de Jesus, depois de uma dessas grandes assembleias, eles voltavam para a casa simples de Simão Pedro, e o próprio Simão trazia no semblante, né, a demonstração de que ele gostaria de questionar Jesus sobre algo. E ele traz uma dúvida que talvez muitos de nós, né, que quem ainda não conhece essa obra, tenha. Ele pergunta assim: Senhor, diante dos seus ensinamentos, Jesus, diante dos teus ensinamentos, como nós devemos interpretar a sua primeira manifestação, quando transformaste água em vinho nas bodas de Caná? Isso porque o vinho não iria cooperar com o desenvolvimento da embriaguez e da gula,
Veja, muitos de nós, essa é uma discussão muito profunda dentro do meio cristão, né? Que é justamente esse episódio em que Jesus transforma água em vinho. E muitos se questionam, será que será vinho mesmo? Jesus realmente fez essa transformação, né, trazendo essa bebida alcoólica para aqueles? Muitas pessoas que têm, né, que cultivam esse vício, a bebida alcoólica, se aproveitam desse episódio para justificar seu comportamento, né, sabendo que na verdade a doutrina espírita não julga, não condena nada, ela só esclarece, né? Ela não proíbe nada. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio para seguirmos com o caminho que achamos que é o ideal. Só que Jesus ele traz uma resposta de uma forma muito brilhante sobre esse episódio. Ele vira para Simão Pedro e faz uma pergunta muito profunda. Ele diz assim: Simão, tu conheces a alegria de servir a um amigo? Então veja, Jesus, quando questionado por que ele transformou água em vinho, se isso não iria cooperar, né, com a embriaguez, com a gula, com vícios humanos, bom dia. E aí ele responde de uma forma muito profunda, muito brilhante. Ele diz: Pedro, tu conheces o prazer, a satisfação de servir a um irmão, a um amigo? Então, o que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Pedro não respondeu, né? E o mestre então continua, ele diz: olha, as bodas de Caná, aquele casamento, o episódio que eu transformei água em vinho, representou um símbolo da união na terra. Porque não foi por acaso que Jesus escolhe um casamento, uma festa, para iniciar sua missão espiritual na terra. Ali foi o pontapé inicial da sua jornada, do seu evangelho. E porque na verdade ele queria trazer a mensagem de que o evangelho é uma grande festa, é uma grande felicidade. Muitas vezes a gente traz esse peso de a gente precisa fazer reforma íntima, a gente precisa se transformar. Só que não precisa ser um processo doloroso. O processo de fazer caridade, de fazer o bem, se afinizar com Jesus, é uma grande alegria, é uma grande felicidade, né? Nós, no nosso egoísmo, na nossa pequenez, no nosso imediatismo, nosso apego ainda muito grande às questões materiais, a gente que atribui esse peso, mas é uma grande festa, são as bodas, né? E Jesus vai dizer: olha, Simão, o vinho ali das bodas de Caná é o da alegria com que eu desejo selar a existência do reino de Deus nos corações humanos. Isso é muito forte. Ele diz: eu estou com os meus amigos e amo-os todos. Então ali era uma grande celebração. Jesus estava celebrando o momento em que estava com seus amigos e o amor com o qual ele os recebia. Os afetos da alma, e aí vem o título dessa palestra. Os afetos da alma, Simão, ou seja, as amizades, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Então, o que é que Jesus está dizendo? As amizades, esses afetos que nós construímos, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus, porque são um exercício de amor, né? É tão gostoso, é tão bom você fazer algo por alguém que você ama, você ver essa pessoa feliz, você conseguir colocar um sorriso no rosto de alguém que você ama, você conseguir consolar, confortar alguém que você ama, né? Então, as amizades são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. E Jesus continua, ele diz: nós saibamos santificar essas nossas afeições, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria possível. Que o nosso coração seja uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e felizes. Que o nosso coração seja uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e felizes. Que a gente consiga proporcionar esse júbilo, essa felicidade
aos amigos que compartilham a jornada conosco, né? Então, Cristo traz aqui uma mensagem muito profunda. Ele prossegue nessa conversação, nesse diálogo com Simão Pedro, dizendo que as mais belas horas da vida são as que a gente emprega em amar os nossos amigos, enriquecendo as satisfações íntimas deles. Então, as mais belas horas da nossa jornada, da nossa vida, são as que a gente se utiliza para amar os nossos amigos, os nossos companheiros de jornada. Só que Simão traz aí, a partir dessa fala do Cristo, uma reflexão que muitos de nós também temos, né? Ele diz assim: Senhor, e como é que nós devemos proceder quando esses amigos não nos entendem? Ou quando nos retribuem com a ingratidão? Porque a gente acha muito belo, se sente muito feliz quando a gente consegue trazer esse amor para os nossos amigos. Mas quantos de nós conseguem manter isso quando a ingratidão deles nos visita, né? Qual o nosso nível de desprendimento? Qual o nosso nível de amor verdadeiro? Aquele que não exige nada, nem um muito obrigado. E é justamente isso que Pedro questiona. Mas, mestre, e quando eles não nos entendem? E quando eles, na verdade, são ingratos com a gente? Então, Jesus vira para Pedro e diz: Simão, o amor verdadeiro e sincero não espera recompensas, que é o que a gente vinha mencionando aqui. Não espera nenhum muito obrigado. A renúncia é o ponto de apoio do verdadeiro amor, porque ele não espera nada. Renuncia a qualquer interesse pessoal, a qualquer individualismo, a qualquer desejo seu. É um amor tão forte que você se entrega pelo simples fato de se entregar, pelo simples fato de amar, de querer bem. Então, a capacidade de sentir grandes afeições, de sentir esse amor, segundo Jesus, é por si só, isso ele dizendo a Pedro, essa própria capacidade de sentir esse amor, de sentir essa afeição, já é uma retribuição. Não precisa de mais nada, né? E sim, diz Jesus, a compreensão de um amigo deve ser, sim, a nossa maior recompensa. É ainda mais gostoso quando tem essa recompensa, né? Mas, quando esse entendimento ele demora a transparecer, quando ele demora a ser cultivado no coração dos nossos amigos, né, nós devemos lembrar que temos a sagrada compreensão de Deus, que Deus vê tudo, sabe tudo, que se os nossos amigos não nos entendem, não são gratos conosco, mas nossos atos de caridade são entre nós e a própria divindade, né? Entre Deus, entre Jesus. E Deus conhece os nossos propósitos, nossa intimidade mais escondida, né? Tem no trecho do livro, do prefácio do livro A Caminho da Luz, tem um trecho fantástico que ele diz o seguinte, isso é Emmanuel trazendo, né? Que nós devemos trabalhar na grande colmeia humana sem outra preocupação, que não seja a de bem servir àquele que das alturas, Jesus, conhece todas as nossas lutas e lágrimas. Então, que a gente trabalhe tranquilo, que a gente busque fazer a caridade de forma tranquila, sabendo que das alturas o Cristo conhece todas as nossas lutas e lágrimas, e a única preocupação que a gente tem que ter é de buscar bem servi-lo, sem se preocupar com ingratidões, com o comportamento, com a forma com que os outros respondem aos nossos atos. A gente só precisa avançar e nos preocuparmos com nós mesmos, com o nosso trabalho. E o Cristo vai dizer a Simão Pedro que, ainda que todos os nossos amigos se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais poderiam nos tirar a alegria infinita
de lhes haver feito algo de bom. Então, se a gente faz o bem para os nossos amigos, se a gente faz a nossa parte, ainda que eles se transformem em nossos desafetos, né, em nossos algozes, ainda assim, eles não conseguiriam nos tirar o prazer de ter feito algo bom para eles. Então essa é a nossa maior recompensa. E para finalizar, nesse trecho do livro Boa Nova, Cristo vai dizer, olha, o vinho de Caná, a água que ele transformou em vinho, essa grande festa da amizade, está simbolizada nesse momento, pode até um dia se transformar em vinagre, pode azedar, no vinagre da amargura, da ingratidão. No entanto, ele diz, Jesus, sentirei mesmo assim a felicidade de bebê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar para o reino de Deus, porque Jesus já havia mencionado que nenhuma das suas ovelhas ficaria perdida. E nós devemos ser essa ponte, né, entre o seu trabalho e aqueles potenciais servidores da sua obra. Então, que a gente consiga granjear essas amizades, cultivar esse amor, fazer com que o nosso coração seja essa sala iluminada e que os nossos amigos se sintam tranquilos e felizes, independente de qualquer coisa. Acho que todos nós, se a gente for parar para refletir, a gente consegue imaginar, lembrar de momentos da nossa vida pessoal, da nossa vida religiosa, em que a gente não estava bem e que Deus enviou esses emissários divinos, que são os nossos amigos, para nos apoiar, para nos dar o suporte, né? Quantas vezes o peso do fato que a gente carregava parecia tão grande e apareceram esses anjos divinos para dividir esse peso, para entrelaçar as mãos conosco, nos trazer uma palavra de conforto, ou ouvir, né, os nossos desabafos e fazer com que a gente se sentisse melhor, se sentisse mais fortalecido e principalmente tivesse a compreensão de que a gente nunca está sozinho, poder contar com esse afeto, com esse amor, com essa certeza de que nós temos corações amigos com os quais podemos contar nos momentos difíceis. É um dos principais confortos, um dos principais consolos e uma das principais bênçãos que Deus nos agracia, que Deus nos presenteia nos dois planos da vida. Na doutrina, na literatura espírita, a gente vê muitas situações em que os nossos irmãos espirituais que nos presenteiam com essas obras são auxiliados pelos benfeitores, né? Quantas vezes na coleção Vida Espiritual de André Luiz ele é auxiliado pelos benfeitores ou verifica histórias de outros irmãos espirituais que são conduzidos, intuídos, auxiliados. E é interessante como a obra de André Luiz coloca muitas vezes que benfeitores espirituais em outros momentos foram responsáveis por equívocos, quedas, né? Se a gente for lembrar, por exemplo, do livro Missionários da Luz, naquele capítulo tão marcante, tão conhecido dentro da doutrina, que é a reencarnação de Segismundo, né? Segismundo havia feito muito mal a dois amigos dele na Terra e no momento de tentar realizar essa reconciliação, fazendo com que ele reencarnasse novamente no meio desses amigos, ia ser filho deles, ele conta com auxílio, né, da espiritualidade, e o benfeitor Alexandre diz: olha, eu mesmo já fui auxiliado por Segismundo. Ou seja, aquela pessoa que no momento de fraqueza teve uma queda, no momento de fraqueza errou na Terra, ao mesmo tempo já auxiliou benfeitores espirituais, já era tido com um estímulo muito grande
num status de amizade, de amigo. Então, naquele momento em que ele precisou, ele já estava contando com o auxílio da espiritualidade. E acho que esse é o grande ponto, né? De como as amizades, elas se contrabalanceiam. No momento em que um não está bem, o outro vai lá, ajuda e vice-versa. A gente precisa do auxílio mútuo. A gente vive em sociedade porque nós precisamos da ajuda uns dos outros para construir grandes obras, para levar adiante o arado da obra do Cristo. E é preciso que a gente tenha essa compreensão, que a gente fuja dessas ideias egoísticas de que nós somos autossuficientes. A gente não consegue construir grandes coisas sozinhos. A gente precisa se auxiliar. Nem Jesus conseguiu construir o seu evangelho sozinho. Ele escolheu 12 pessoas para o acompanharem, 12 amigos. Porque era assim, era essa forma a qual ele se referia aos apóstolos. E a gente precisa ter essa compreensão, né? Então, e lembrar sempre que essa relação, em razão das nossas próprias imperfeições, ela nem sempre vai ser harmoniosa. Nós vamos ter dificuldades, porque nós, como seres imperfeitos que somos, a gente está sempre se transformando, a gente está sempre mudando. Então aquele amigo que a gente se espelhava, que a gente se via nele, né, que parecia um desdobramento de nós mesmos, ele passa por essas transformações e às vezes vai trazer ideias novas com as quais a gente ainda não comunga, né? E a gente que é espírita, para quem entrou ao longo da vida, ao longo da sua jornada na doutrina espírita, a gente entende isso porque quando a doutrina espírita, ela é um divisor de águas na nossa vida. Ela nos convida a uma transformação. E muitas vezes a gente não é compreendido pelas pessoas que, né, nos acompanhavam na nossa jornada. A gente quer mudar, a gente quer se melhorar. E muitas vezes existe essa incompreensão dentro dessa transformação que a gente busca. E da mesma forma a gente precisa ter essa mesma compreensão com os nossos irmãos de jornada. Nós, dentro desse âmbito, somos muito felizes pelos nossos irmãos, nossos amigos que nos acompanham nessa caminhada, que trazem esse conforto, esse consolo ao nosso coração nos momentos difíceis. Precisamos ter essa mesma compreensão com eles, porque se Jesus nos recomendou, essa é uma frase do André Luiz, se Jesus nos recomendou amar os nossos inimigos, com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração, as nossas amizades, né? As pessoas que são verdadeiros enviados, emissários da divindade para confortar e consolar os nossos corações nos momentos de dificuldade. No prefácio do livro Amizade, do Espírito Meimei, o Emmanuel vai trazer uma mensagem muito forte quando ele traz a própria experiência do Espírito João Evangelista diante do Cristo. Ele vai dizer que contam as tradições que o apóstolo João, se retirando da última ceia, ele procura o Cristo e diz: Senhor, por que predizes a nossa separação? Por que está profetizando que a gente vai se separar? Ele está ali preocupado. Por que nos deixará, Senhor? Por que profetiza que você vai nos deixar? E aí ele traz uma coisa muito forte. Ele diz: olha, eu te acompanho, mestre, os passos, e ouço as tuas pregações, não porque eu busco fortuna, não porque eu busco poder, influência, é porque eu encontrei em ti o que eu buscava: a compreensão, o amor fraterno, a simpatia, conhecimento. Então, Jesus era o grande amigo, o melhor amigo do apóstolo João. E ele suplica, diz: Senhor, por favor, não nos abandones, nós precisamos de ti. E aí Jesus afaga a João, né, passa novas orientações e traz aquele trecho que está no Evangelho de João, no capítulo 15, quando diz: eu já não vos chamarei servos,
Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho-vos chamado amigos. Jesus chamava os apóstolos amigos. Porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos tenho informado. Então, Jesus usa a intitulação amigos para se referir aos apóstolos. Essa expressão, né, esse é o termo mais expressivo que Jesus destacou do vocabulário para definir os seus companheiros de jornada, os 12 que ele, Jesus, escolheu. Isso ocorreu naturalmente porque nenhum de nós consegue realizar algo sem amigos que comungam, que se conectam, né, em pensamento e nos auxiliam a concretizar os nossos anseios, as nossas necessidades. Nem Jesus conseguiu, quanto mais nós. Então, nós temos essa necessidade muito grande, muito forte em nossos corações. E, já chegando ao final aqui da nossa fala, na primeira epístola de Pedro, na primeira carta de Pedro, ele vai dizer assim: finalmente, sede todos de igual sentimento, compassivos, amando os irmãos, estranhavelmente misericordiosos e afáveis. Então, o apóstolo que herdou essa missão de conduzir as ovelhas de Jesus, ele não diz, olha, sejam todos da mesma altura, busquem todos ser iguais. Não, ele diz, sejam todos fraternalmente unidos. Ele não nos exige, né, o evangelho, que a gente seja os censores, que a gente venha julgar uns aos outros, que a gente venha submeter os outros ao nosso próprio julgamento. Mas ele nos convida em verdade a sermos todos irmãos. E mais uma vez convido a todos que aqui se encontram a fazer uma reflexão dos momentos difíceis que já atravessamos, ou dos momentos felizes que tivemos a oportunidade de gozar, como os nossos amigos foram e são uma bênção na nossa caminhada. Como Jesus, como Deus se faz presente na nossa vida por meio dos nossos amigos. Como eles são essa imensa bênção que vem trazer esse conforto, esse consolo nos momentos de dor e ampliar as nossas alegrias nos momentos de felicidade. Que sejamos gratos, então, a Deus, pelos companheiros de jornada com os quais Ele nos presenteou, que nos fortalecem espiritualmente. Eles que são esses afetos da alma, esses laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Então, que saibamos, por fim, aproveitar o mandamento, o ensinamento, a recomendação de Jesus, que nos exortou a granjear amigos, a granjear amizades, que nesse amor infinito, nessa oficina de amor, nós possamos nos conduzir a essa proximidade com Cristo, com Deus, por meio dos corações dos nossos amigos que se ajuntam a nós nessa grande obra, nesse grande arado do Cristo. Sejamos gratos. Nesse momento, convido a todos a ficarem confortavelmente mais uma vez, nos concentrarmos para realizar a nossa prece final. Divino Mestre Jesus, te agradecemos por esse momento, nessa manhã de domingo. Rogamos o teu auxílio, rogamos o auxílio da espiritualidade amiga que possa nos conduzir
nos intuir, sempre pelos caminhos do Teu Evangelho. Te agradecemos, Senhor, pelas almas queridas que dividem conosco a nossa jornada, os nossos amigos e amigas, que são a representação do Teu amor aqui na Terra, nos conduzindo pelas veredas da caridade, do bem, nos auxiliando, nos erguendo nos momentos de fraqueza, nos confortando nos momentos de tristeza, e que possamos ser também nós, emissários Teus, para levar essa Tua luz aos nossos amigos e amigas, e que possamos ampliar esse nosso quadro de amizades, conseguindo, Senhor, multiplicar esse Teu amor, cultivando essa Tua caridade nos nossos corações, para que um dia possamos enxergar a humanidade inteira como essa grande fraternidade, nos aproximando cada vez mais de Ti. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos, obrigado pela caridade de me escutarem nessa manhã. Que tenhamos uma semana abençoada, guiada pelos benfeitores espirituais e pelo Cristo. Muito obrigado. Bom dia e uma boa semana. Até mais.